Olá, aluno e aluna do Estratégia Concursos. O meu nome é Ricardo Campanário, professor de administração aqui do Estratégia. A gente vai falar, agora veja aqui, ó, a gente vai fazer uma série de questões a respeito de administração de materiais. Início da matéria, hein? Introdução à administração de materiais, portanto você vai ver um monte de questão conceitual, algumas questões teóricas, a maioria delas eu diria, e a gente vai começar agora a fazer de várias bancas, tá bom? São bancas diversas, a gente vai falar, a gente vai fazer questões das mais variadas bancas e dos mais variados assuntos focados justamente nesse tema ainda introdutório, tá bom? Como é questão, eu vou deixar a maior parte do tempo o PowerPoint para você ler e aí a gente volta aqui para ir comentando quando for necessário, tá bem? Deixa eu botar aqui já. Vamos lá para a primeira questão, gente. Veja aí. Ao resumir a postura do administrador público frente aos problemas de gestão do patrimônio e estoque, o administrador de estoque deve... Então veja só, vamos o que o administrador de estoque deve fazer, né? Vamos lá. Quando ele enfrenta problemas de gestão de patrimônio, né? O que ele deve fazer? Vamos lá. Avisar a alta direção quando houver problemas de falta de estoque. Vem cá. Adianta avisar? Não, né? Tem que resolver. Avisar a direção não adianta nada. Vamos ver o resto aqui. Entrar em contato com os clientes relatando os fatos ocorridos pela falta de entrega. Também não resolve, gente. Você vai avisar o cliente? Ótimo. É até bom avisar mesmo, dar satisfação e tal, mas resolve? Não resolve. Você tem que entregar. Tem que dar um jeito de entregar. C. Gerenciar com efetividade os recursos existentes. É isso aqui, tá? Sempre que falar, eu acho que eu já falei isso em algum momento para vocês, falou em gerenciar com efetividade, maximizar a utilização de recursos, é por aí. A administração de material percorre esse caminho o tempo todo, tá bom? Então você vai, sempre que você tiver problema, é verdade que essa questão é bem genérica, sempre que você tiver um problema dentro da gestão do estoque, né, você vai ter que fazer o quê? Gerenciar com efetividade o recurso existente. Que significa o quê? Zero desperdício, zero perda, zero obsolescência, zero tudo, zero perecibilidade. Você vai ter que usar tudo, até, você não pode ter comprado a mais nem a menos, e aí você tem que usar aquilo na íntegra, tá bom? D. Essa aqui já é a certa, a letra C, mas vamos ver o resto. Fazer relatório dos recursos faltantes para todos os setores da empresa. Ótimo, é um plus, né? Bom, fazer um relatório, mas assim, resolve? Não resolve fazer relatório. Lembra que em materiais é ação. Tem que ter o produto, tem que ter a matéria-prima, tem que produzir, tem que sair o produto para entregar para o cliente. Fazer relatório, entrar em contato com o cliente, avisar a alta direção. Veja, o último então, entrar em contato com a controladoria da União. Sabe? E aí? O cliente continua, você está falando com a controladoria da União, o cliente está lá esperando o produto, não adianta nada. Você tem que gerenciar com efetividade os recursos existentes. Você fazendo isso, o que acontece? O produto vai ser entregue lá no final, tá bom? Letra C. Vamos para 2. O conceito da administração de materiais no sistema de gestão de patrimônio e estoque na administração pública. Aliás, veja só, veja que é a segunda questão que a gente vai, é a segunda que fala de patrimônio junto com materiais. É muito comum a banca cobrar, aqui a gente está vendo o VUNESP, é muito comum a banca cobrar patrimônio junto com materiais. Né? Às vezes você tem aquele edital super genérico que só tem 3 palavras, administração de materiais. Já é um complicômetro, você tem que estudar tudo. Para piorar, dentro disso muitas vezes ainda vem patrimônio, tá? Que ainda aumenta um pouquinho mais o escopo. Mas vamos lá. O conceito de administração de materiais no sistema de gestão de patrimônio e estoque da administração pública é, vamos usar o conceito, olha aqui. Conjunto de ações destinadas a assegurar a aquisição, os registros, o controle das atividades relacionadas com emprego, movimentação, destinação dos diversos materiais. Veja que curioso, está certo isso aqui, hein? Isso é letra A. E ele usa basicamente tudo que você faz em patrimônio e depois ele traz para material, né? Esses processos de aquisição, registro, controle, emprego, movimentação, isso é patrimônio típico, né? É como você lida com todo o processo de patrimônio, né? Você tem que registrar, que é o tombamento, aí você codifica, quando você movimenta você pode transferir, ceder, etc. Mas ele joga para materiais isso, e está certinho, é essa aqui. Veja o resto aqui, ó. Designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios. Não é isso, né? Não é isso que é administração de material. Não é uma designação de equipamento, é sim de todo o processo de gestão dessa turma toda aqui. C. Um controle exercido pelo cidadão e associações representativas da comunidade mediante amplo e restrito exercício do direito de petição perante qualquer órgão do poder, assim, viagem longe, né? Passou longe do alvo essa letra C. Vamos ver a letra D. O processo pelo qual se obtém ou se consegue um material ou bem, seja de natureza industrial,
comercial ou prestação de serviços. Esse processo aqui, ele é basicamente o processo de compra, né? Processo pelo qual se obtém ou se consegue o material ou bem, seja de natureza industrial. É só um pedaço, né? Não dá para assumir que isso é o processo de administração de materiais. E veja a última. A atividade ou função administrativa que compreende trocar dinheiro por mercadoria. Isso também é compra, né? Troca de dinheiro por mercadoria é basicamente a compra ou a venda, né? Mas aí você está falando de uma extremidade ou de outra, né? E não do processo de material. Aqui é a letra A, gente. Tensão com patrimônio, hein? A gente já viu 2 vezes aqui e cai toda hora. Tem que ter uma noçãozinha, pelo menos, de patrimônio. Por isso que nos cursos que eu faço, geralmente tem patrimônio junto com materiais. Às vezes tem uma aula, alguma coisa assim, para você ter uma ideia do que se trata. 3. A metodologia que busca observar uma dada companhia como um conjunto de atividades interrelacionadas que buscam agregar valor específico ao cliente, indicando como um produto se movimenta desde a etapa da matéria-prima até a sua chegada ao consumidor final, sendo que o objetivo por todo esse processo é adicionar o máximo valor aos elos da cadeia de maneira menos dispendiosa possível, é denominada... Veja só, antes da gente ver, essa é uma baita definição de cadeia produtiva, de gestão da cadeia produtiva, gestão de materiais, né? Aqui é mais importante o enunciado do que a resposta, porque a resposta é até fácil. Vamos ver o enunciado de novo. Ó. É uma metodologia que busca observar uma dada companhia, conjunto de atividades interrelacionadas, ó, integração na veia aqui, comportamento ético, ganha-ganha entre todos buscando o mesmo objetivo. Buscam agregar valor específico ao cliente, ó, geração de valor, está falando de cadeia de valor aqui, claramente, né, gerar valor ao cliente, indicando como um produto se movimenta desde a etapa da matéria-prima, aqui, ó, entra como matéria-prima, até sua chegada ao consumidor final. Lembra da cadeia? Entra a matéria-prima, ela é armazenada, depois é movimentada internamente, é transformada, vira produto acabado, é novamente armazenada num depósito, depois tem que ser despachada, depois que é vendida, distribuída, canal de distribuição, modais diferentes. Caminho inteiro aqui, cadeia inteira. Sendo que o objetivo por todo o processo é adicionar o máximo de valor aos elos da cadeia, tá? Da maneira menos dispendiosa. Lembra quando a gente falou de eficiência? É fazer o quê? Mais por menos. Gerar valor com menos custo. É isso. Definição perfeita. Essa questão é excelente para você ler o enunciado. Tá? A resposta é simples, cadeia de valor, né? Depois de falar isso tudo, evidentemente cadeia de valor. Tá? Custo de transporte, valor do arranjo físico, nada a ver com nada. Picking é pegar o material lá e disponibilizá-lo em algum outro lugar. Cadeia de valor, tipicamente. Baita definição aí para você estudar. Tá? Vamos para a questão número 4, gente. Veja lá, questão VUNESP, avaliar a necessidade de aquisição de suprimentos e equipamentos, evitando a compra de bens desnecessários ou inadequados, é função da... Veja lá, gente, essa questão aqui ela é polêmica. Primeira coisa, essas atividades contábeis aqui estão fora, né? Então, avaliação contábil, auditoria contábil, isso aqui também está fora, análise financeira também, realmente está falando de auditoria patrimonial ou análise patrimonial. E o correto aqui é análise patrimonial. Tá certo? É justamente a análise do patrimônio que você tem. Veja aqui a pergunta, olha. Avaliar a necessidade de aquisição de suprimentos e equipamentos, evitando a compra de bens desnecessários ou inadequados, né? É a função do quê? É com a análise patrimonial que você vai decidir o que de fato você deve comprar, né? Qual é o suprimento, qual é o equipamento, e não a auditoria patrimonial, que aí é um outro trabalho mais relacionado até à contabilidade. A análise patrimonial é que está mais próxima do que a gente está estudando aqui dentro de gestão de materiais, tá bom? Portanto, gabarito, letra D. A visão moderna da cadeia de suprimentos, supply chain, veja aqui, veja que às vezes cai como supply chain. Vira e mexe cai termo em inglês, tá? Então cai o value chain, quando você fala de cadeia de valor, você fala de supply chain também, quando você fala da cadeia de suprimento como um todo. Veja lá. A visão moderna da cadeia de suprimentos enxerga todo o processo de geração de produtos e serviços, desde a entrada da matéria-prima, deixa eu botar aqui no PowerPoint, até a entrega do produto ao cliente, tá? E monitora esse processo de maneira integrada. Os grandes objetivos dessa visão são, vamos lá, os grandes objetivos da visão do supply chain, hein? A, diminuir o turnover. Sabe o que é turnover? Deixa eu voltar aqui. Turnover é o seguinte, é você começar a mudar muita gente das funções, tá? Então um saiu, o outro foi demitido, tem que trocar, então a cada mês você troca 10%, esse é o chamado turnover, né? Quando você tem muito turnover, significa que as pessoas estão mudando muito em relação àquela função que elas estavam executando. Que eu já posso dizer de saída que não tem nada a ver com a administração de material, tá bom? Não é isso. Então vamos voltar aqui. Diminuir turnover já não é,
né? Reduzir o tempo total é uma boa, aumentar as margens dos produtos também, aumentar a produção, ok, mas o turnover aqui já matou, tá? Não é não. B, diminuir o turnover, reduzir isso, de novo, né? Começou com diminuir o turnover, já não é, né? O resto faz sentido aqui aparentemente, ó, reduzir o estoque, aumentar a margem do produto, aumentar a produção, mas o turnover aqui é o problema aí, tá bom? C, reduzir os custos de fornecimento, reduzir o estoque, aumentar os ganhos financeiros, aumentar a motivação e reduzir o absenteísmo. Até que estava indo bem, mas reduzir o absenteísmo, isso aqui é o pessoal que não aparece para trabalhar e tal, não tem a ver também com a questão do supply chain, né? Aumentar a motivação é questionável, mas até poderia ter alguma relação, mas aí não. Letra D, reduzir os custos de fornecimento, ok, no momento da compra, né? Reduzir o tempo total, faz sentido. Aumentar a margem do produto, ok. Aumentar a produção, ok. Melhorar o chamado ROI, né? O retorno do investimento. Tá tudo bem aqui, tá? Não tem turnover, não tem absenteísmo, que é tudo que a banca está usando aqui para confundir você. Aparentemente é a D. Vamos ver aí. Reduzir os custos de fornecimento, reduzir o tempo total, aumentar os ganhos financeiros, aumentar a produção e reduzir o absenteísmo. Aqui que tropeçou de novo, o reduzir o absenteísmo, tá? Então aqui você vai, de fato, na letra D, você vai reduzir custo de fornecimento, tempo total, aumentar a margem do produto e assim por diante, tá bom? Gabarito, letra D. Vamos para o número 6. Aqui a gente vai para uma questão de VOF. Eu gosto de VOF porque a gente vai ver uma por uma aqui, meio que independente, tá? Vamos lá. A administração de materiais é um conjunto de atividades desenvolvidas dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir as diversas unidades, com os materiais necessários ao desempenho normal das respectivas atribuições, tá? Uma definição, veja aqui, Marco Aurélio Dias, super cobrado pelas bancas, tá? Um autor, um dos mais cobrados pelas mais variadas bancas. Acerca desse assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores, VOF. Então vamos lá. Primeiro aqui, gente, compras a prazo e baixo giro de estoque são alguns dos objetivos da administração de material. Compra a prazo, baixo giro de estoque. O que você acha? Compra a prazo até que ok, né? Se a compra a prazo traz a você uma condição comercial boa, que não tem um juro alto embutido, faz sentido, tá ok. Agora, giro baixo, não. Baixo giro, não. Você busca sempre alto giro de estoque, né? Se você tem baixo giro, das duas, uma, ou você não está vendendo nada, ou você comprou e estocou a mais do que você deveria, então não está legal. Tá? O giro tem que ser sempre alto. Tá? Alto giro está ligado à eficiência, baixo giro à ineficiência, ao contrário, né? Então aqui é falso, tá? Vamos para a segunda. O almoxarifado é responsável pela guarda física dos materiais em estoque. O almoxarifado é responsável pela guarda física, hein? Então veja lá, a gente falou disso em algum momento, né? Você tem o almoxarifado, geralmente no começo ali, guarda a matéria-prima. E você tem lá no final, costuma se chamar, onde você guarda o produto acabado, o estoque de produto acabado, de depósito. Geralmente é isso. Mas então ele fala, o almoxarifado é responsável pela guarda física do material em estoque. Perfeito. Material geralmente é a matéria-prima, né? Depois vira produto acabado, já deixa de ser um material. Então tá certinho, tá? A terceira, avaliar outras empresas como possíveis fornecedores e supervisionar os almoxarifados da empresa são exemplos de responsabilidade da administração de materiais. Então veja, avaliar outras empresas como possíveis fornecedores, que é o cadastro de fornecedor, tá? O cadastro de fornecedor, você tem que estar o tempo todo, de fato, avaliando outras empresas e criando alternativas para você ter fornecimento no momento de emergência, quando você quiser trocar, ou mesmo se você quiser estimular a competição entre eles, tá? E supervisionar os almoxarifados da empresa. Perfeito. Função típica de gestor de material, tá bom? Verdadeiro. Vamos ver a última. Opa, não é aqui não. É aqui, ó. Vamos ver a última. A padronização ou normalização, ou não, né? Porque não é exatamente a mesma coisa. Botou essa barra aqui, mas são coisas diferentes. A padronização e normalização é um subsistema de apoio. Aliás, vamos lá. Você tem várias atividades no processo de classificação de materiais, a gente não vai ver isso agora. Entre elas, a padronização, a normalização, a especificação, catalogação, são atividades diferentes do processo de classificação. Aqui ele está usando mais ou menos com a mesma coisa, até porque as duas têm funções parecidas. Ambas levam para a simplificação do portfólio de itens, tá? Dito isso, vamos lá. Está chamando os dois de um subsistema de apoio, a qual cabe a obtenção do menor número de variedades existentes de determinado tipo de material, por meio de unificação e especificação dos mesmos, propondo medidas de redução de estoque.
Então que bom, porque vai justamente ao encontro do que eu acabei de falar. Tanto a padronização como a normalização tentam reduzir o número de itens, né? Você padroniza a utilização. Você costuma padronizar quando você tem vários itens diferentes que fazem meio que a mesma coisa. Só que um é redondo, outro é quadrado, um é verde, outro é azul, outro é amarelo. Você fala, quer saber? Vai ser tudo agora quadrado e amarelo. Se o quadrado amarelo resolve, para que eu vou ter o círculo azul, o quadrado azul, o triângulo vermelho? Não precisa. Tudo agora padroniza, né? E normalizar significa você ter um manual de como você vai usar aquele item. Feito isso, você padronizou, você não precisa mais dos outros itens. E esse é o objetivo mesmo. Você simplifica o seu portfólio, você passa a trabalhar com menos itens. Ou seja, você vai ter menos estoque, você vai ter menos complexidade e assim por diante. Tá? Voltando à questão aqui, a padronização é um subsistema de apoio ao qual cabe a obtenção do menor número de variedades existentes de determinado tipo de material. Perfeito. Né? Você vai unificar, vai especificar de acordo com a sua padronização e vai reduzir o seu estoque. Tá bom? Então, tá, V também. Então, a gente tem F, V, V, V. Letra C. Feito? Beleza. Vamos para 7. A gestão de materiais envolve um conjunto de atividades ligado estreitamente à área de produção e operações de um grande número de organizações. Tá? Nesse sentido, o processo produtivo, então veja lá, está falando que a gestão de material envolve um conjunto de atividades super ligadas, isso aqui é integração pura, hein? Veja lá, ligada à área de produção e operações de um grande número de organizações. Processo produtivo, vamos ler aqui. A. É a contínua transformação de matéria-prima, materiais, energia e informações, lembra que a gente falou do fluxo de informações, é importante, aparece aqui, ó, em produtos acabados ou serviços prestados. Tá ótimo isso aqui. Aliás, essa questão traz uma coisa que raramente aparece, que é a prestação de serviço. Então veja que a administração de material, a transformação da matéria-prima, o emprego de material, de vários outros insumos, energia, por exemplo, informação, tudo isso é importante para você entregar serviço também. Né? Então não tem, não, material é só fábrica, é só produção. Não, prestação de serviço, setor terciário, super entra. Tá? Então tá certinho essa letra A. Vamos ver as outras. Diz respeito unicamente a empresas industriais. Ó, a questão é justamente a respeito disso. Diz respeito unicamente a empresas industriais, pois somente elas têm a tecnologia e condições necessárias para produzir. Não. Não diz respeito só à empresa industrial. Diz respeito também à prestação de serviço. Tá? C. Representa toda e qualquer movimentação de materiais que saem do almoxarifado para serem disponibilizados para comercialização. Não é isso, né? Ele pulou um pedação aqui. O material não sai do almoxarifado e vai ser comercializado. Você está falando de material. Material não é produto acabado. O que você comercializa é produto acabado, ele tem que ser transformado. Né? Aliás, quando vira produto acabado, deixa de ser material. Né? Você tem inclusive a classificação quanto à aplicação. Né? Começa com matéria-prima, material em processamento, né? Material semi-acabado, material acabado, que é o componente, aí você tem o produto acabado. Né? O produto acabado que é comercializado. Aí ele pulou um pedação. Letra D. Significa o trânsito percorrido pelos produtos desde que são fabricados até o armazenamento. Não, né? Aqui é o finalzinho da cadeia. Produto acabado vai ser armazenado e depois vai ser distribuído, mas faltou um monte de coisa. Letra A. Letra A a gente já tinha visto, né? Tá perfeita aqui. É a contínua transformação. Tá bom? Vamos ver a 8. A gestão de materiais é simples assim, hein? Essa é tipo aquela que abrir meu edital, tá escrito lá, administração de materiais. O que cai? Putz, tudo. Questão diz o seguinte, a gestão de materiais, 2 pontos. O que pode vir aí embaixo? Tudo. Tudo de materiais pode cair dentro. Vamos olhar quais são as opções. É um processo simples que envolve a parte dos fluxos de materiais da empresa voltados exclusivamente à movimentação de produtos acabados. Envolve só a movimentação de produtos acabados. Não, né? Que é o finalzinho da cadeia de novo. Assim como a gente viu na última questão, isso aqui é só o finalzinho. Né? B. Consiste em dispor os materiais necessários na quantidade certa. Ó, começou a falar isso, desconfie que está certo, hein? Na quantidade certa, no local certo e no tempo certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo. Quem são esses órgãos? Geralmente é a fábrica, em primeiro lugar. Né? Você vai ter que disponibilizar isso tudo para a fábrica no dia certo, na qualidade certa, no momento certo. Tá bom? Carinha de que está certo. Vamos ver o resto. C. Focaliza a estocagem como a atividade que deve ser a principal preocupação e requer o envolvimento apenas do gestor de materiais.
não é só a estocagem, né? De fato, a estocagem é bastante importante, mas para piorar um pouco ainda, ele diz o seguinte: requer o envolvimento apenas do gestor de materiais. Você tem que ter o envolvimento de um monte de gente, né? A atividade de gestão de materiais é altamente integrada com as outras áreas da empresa, tá? Então, não dá para ser isso também não, tá? Já estava desconfiado no estocagem. Quando falou que o gestor de materiais atua sozinho, aí ficou ainda pior. Também não. Vamos ver a D? Está restrita aos cargos e órgãos que têm a responsabilidade pela compra de material e pela venda de produto. Aí está falando aqui só da compra e da venda. E o resto? Toda a parte de estocagem, recebimento, transporte interno, distribuição, falta um monte de coisa aqui, né? Então a B está certinha. Deixa eu ler de novo com você. Essa daqui é a definição, aliás, do professor Edalberto Cavenato, né? Super cobrada em prova, né? A gestão de materiais consiste em dispor o material necessário na quantidade certa, grave isso, e na quantidade certa, no local correto e no tempo exato, tá? À disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo. Você pode ter, além disso, na qualidade pedida, na qualidade solicitada, tá? E ao melhor custo possível, a um custo competitivo, tá? Não precisa decorar isso, você precisa saber que tem que estar no local certo, no momento certo e justamente o volume correto. Além disso, a qualidade tem... Não adianta você ter tudo isso certo, mas o produto não está legal. Você põe o produto na máquina, ele dissolve, ele quebra. Não adianta, por quê? Porque a especificação não foi seguida. O produto veio mais fino do que tinha que ser. Veio o volume certo, entregou no dia certinho no local correto, mas pôs na máquina e começou a quebrar. Por quê? Porque a qualidade não está legal. Então, além de quantidade, local e tempo, a qualidade é sempre o quarto elemento, né, nessa história. A definição traz esses três em primeiro lugar, mas a qualidade é certamente o quarto elemento. E para fechar essa história toda, custo. No custo competitivo, num custo razoável. Não adianta você comprar isso tudo pagando 3 vezes o que paga o seu concorrente. Aí não adianta, por melhor que seja o seu produto, venha no momento certo, o seu concorrente vai 3 vezes menos, vai estar mais barato. O produto final dele vai ser mais barato, vai gerar muito mais, vai vender muito mais. No longo prazo ele vai conseguir se manter, você não. Tá? Então preste sempre atenção nisso também. Mas começou a falar de local certo, tempo certo, volume correto, desconfia que está certo, tá? Em administração de materiais. Geralmente é por aí. Letra B. Vamos ver mais uma, gente? A questão número 9. O objetivo fundamental da administração de materiais é determinar lacuna e lacuna, né? E aí veja a carinha aqui das alternativas. Como, quanto, onde, o que, tal. Como, quanto, o que, adquirir, né? Para repor o estoque, tá? O que determina que a estratégia de abastecimento sempre é acionada pelo usuário, à medida que, como consumidor, ele detona o processo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então veja só, a gente acabou de ver aqui que algumas coisas importantes, né, que a gente viu aqui, o volume, né, o local, né, volume, quantidade, tempo. Então, se você estiver falando de volume, você está falando de quanto, né? Se você está falando de tempo, você está falando de quando. E o local, você está falando de aonde, basicamente. O aonde não tem aí, né? Eu estava até procurando o aonde, não tem aí. Você tem o quanto de volume, você tem o quando de tempo, né? E, portanto, você tem aqui justamente a única que tem essas duas alternativas é a letra D, né? Quando, ou seja, tempo, e quanto, volume, tá certo? O que faltou aqui? Faltou o local, que seria aonde, né? Tem aonde aqui? Não tem aonde. Então, vamos ficar com esses dois aqui. Tempo e volume, portanto, letra D. Então, como é que ficaria a frasezinha lá em cima? O objetivo fundamental da administração de materiais é determinar quando e quanto adquirir, né, para repor o estoque. Veja, o quando aqui não tem nem o objetivo de quando, não tem a conotação de quando o produto vai ser disponibilizado, que é o que vem na definição é isso, ele tem que ser disponibilizado no momento correto. Mas perceba que tem uma ligação intrínseca com quando ele é comprado. Se você precisa disponibilizar o produto no dia 10 e você sabe que o tempo de entrega dele é de 10 dias, você tem que comprar no dia 1, né? Aliás, tem que comprar antes do dia 1. Se comprar no dia 1, jogar 10 dias, chegar no dia 11. Então você tem que comprar no dia 30 do mês anterior ou 31. Então esse quando, né? Quando adquirir, é fundamental para você conseguir entregar ele no tempo correto, que é um dos grandes objetivos, segundo o professor Chiavenato, né? Tempo, volume e assim por diante, tá bom? E o local correto também. Então é isso, quando e quanto é o que fecha aqui. É uma questãozinha discutível, né? Você vai falar como não está certo.
tudo aqui tem seu espaço e tem a sua interpretação, né? Como é que a gente faz? E vira e mexe. Assim, às vezes você decora um monte de coisa e chega na prova, calma, a questão começa que exige você pensar um pouco mais. Qual é o caminho que você percorre para responder isso aqui? Pega a definição do professor Chiavenato, que fala disso, né? Volume correto, no local correto, no tempo correto, ele fala desses três. E aí por aí você tenta buscar os dois melhores. Agora, mas o como, não tem que saber como também? Tem que saber. Como vai comprar, de quem vai comprar, como que vai entregar, como que vai chegar, o preço, a gente não falou de preço um monte de vezes, está lá o preço também na letra E. Então essa questãozinha aqui é mais complicada, né? Mas aí o gabarito é D mesmo, e justamente, provavelmente, o examinador percorreu esse tipo de racional que eu estou percorrendo com você aqui. Tá bom? Não se preocupe com questão que possa ser ambígua, possa até estar errada. Curso de questão é legal por causa disso. Você discute a questão, a gente está falando aqui, pô, o preço é importante? Também é importante. O como é importante? Também é importante. Você sabe que tudo isso é importante. Mas aqui a gente viu qual foi o racional que provavelmente o examinador trilhou para chegar no gabarito que foi mantido letra D. Tá bom? Beleza. É a última, não. Tem mais uma aqui, ó. A administração de recursos materiais e patrimoniais possui alguns objetivos e critérios para sua gestão. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo que é resultado de uma análise criteriosa, quando da escolha dos fornecedores, e inclui os custos de produção, expedição e transportes, sendo que na administração pública, esses processos estão implícitos no edital de licitação. Então vamos lá, o enunciado é um pouquinho mais complicado. A administração de recursos materiais e patrimoniais possui alguns objetivos e critérios, né, para sua gestão. Qual é a alternativa que apresenta o objetivo que é resultado de uma análise criteriosa quando da escolha dos fornecedores? Tá? E aí inclui um monte de coisa, custo de produção, expedição, transporte, tal. Tá? Então vamos ler. Letra A. Capacitação e aperfeiçoamento de pessoal. Tem a ver com essa história, gente? Deixa eu voltar aqui. Não, né? Não é isso. Esse não é um objetivo que você está buscando. Capacitação e aperfeiçoamento. É claro que você precisa ter pessoa capacitada, aperfeiçoada, mas primeiro que não é nem você que faz. Né? Aí você tem uma outra área que é responsável por isso. Agora veja a letra B. Manutenção e continuidade de fornecimento. Isso é fundamental, a gente falou disso em algum lugar. Né? A continuidade do fornecimento é uma das premissas, é um dos objetivos, especialmente da área de compras. Né? O processo de compra ele não é estanque. Você não compra hoje uma vez e nunca mais. Você vai ter que comprar, empresas grandes compram quase que diariamente. Né? Imagina que você tem milhares de itens no seu portfólio e você vai tendo que comprá-los. Então hoje precisa de um, amanhã chegou o pedido de outro, depois de amanhã de mais 5. Você vai comprando. E às vezes do mesmo fornecedor. Então não adianta você ter uma relação ruim ou você não querer enxergar o lado do seu parceiro comercial, porque você vai precisar dele o tempo todo. Um dos seus objetivos é manter o fornecimento contínuo. Você pode manter o fornecimento contínuo com fornecedores diferentes. É possível, mas não é o ideal. Você não vai, a cada compra você não vai trocar de fornecedor e fazer todo o trabalho, começar todo o trabalho do zero novamente. Não faz sentido. Então a B tá boa. Manutenção e continuidade do fornecimento. Tá? C. Bom relacionamento com fornecedores e despesas com recursos humanos. Não, né? Especialmente a D, a C ainda é discutível, bom relacionamento com o fornecedor, mas justamente um objetivo que você tem, maior do que ter o bom relacionamento, o bom relacionamento é um meio, né, para você conseguir o quê? A continuidade do fornecimento, tá certo? Aliás, talvez seja o mais importante dos meios para você conseguir a continuidade do fornecimento. Mas o seu objetivo é justamente a continuidade, que é a letra B. Tá certo? Gabarito B. Deixa eu ver se tem. Não, essa aqui é a última, gente. Desse bloco aqui, a gente fez 10 bancas diversas. Você vê que a gente está falando de bastante coisa de conceito. Apareceu bastante coisa de patrimônio já. Nem sabia que ia aparecer tanto, mas já apareceu para mostrar a importância de a gente ter uma noção de patrimônio junto com materiais. Mas vamos em frente. Esse daqui é o primeiro bloco, a gente tem mais alguns. Eu vou chamar a vinheta, volto já para a gente continuar, tá bom? Até já.